A grande resposta o companheiro Valdir deu é respeito. O que está faltando dentro do empreendimento é a falta do respeito ao mais simples, ao mais humilde, né? E na figura do Leandro, eu gostaria de retratar a nossa indignação, né? Acima de tudo, quando a gente fala de moradia, fala de casa, está falando de dignidade humana, né? Porque todos nós, quando estamos na nossa casa, acima de tudo, a gente, o que tem de mais sólido e o que a gente tem mais apreço é a nossa casa. Eu acho que a casa é o coração, né? Quando fala o coração de mãe, sempre cabe mais um, é o que a gente sente da nossa casa. Infelizmente, a gente não consegue ver isso das construtoras, né? A gente sabe que os valores, os parâmetros para a contratação, né, e a Caixa Econômica, eu quero parabenizar aqui a presença, diferente dos municípios, porque nós estávamos até preparados para confrontar os municípios, a ausência deles provoca um grande gargalo, uma nesga, que a gente quer tentar entender por que a representatividade dos municípios, onde assinam esses convênios, não participam. Por que as construtoras tratam com tanto desdém, né, quando a companheira falou do e-mail. Primeiro já quer, né, segregar, utilizando um e-mail aonde um 0800, eu acho que até foi um programa que a Caixa agora implementou com todas essas problemáticas do Minha Casa Minha Vida, estabelecendo, a gente já teve uma representante da Caixa Econômica falando sobre na última audiência pública que a gente colocou, né, da questão serrana, dos conjuntos habitacionais, e o que nós vimos foi uma vergonha de apenas míseras casas num sistema onde há uma maior complexidade, a maior tragédia do Brasil. Então, o que eu gostaria de deixar, primeiro, já é uma questão social, não é uma questão apenas habitacional, né? E os companheiros estão de parabéns, se colocando primeiro no alto nível de debate, né? Porque quando se fala, às vezes querem falar com mais simples. Eu venho de origem humilde, do município humilde de São João de Meriti, e o que a gente vê às vezes é um medo, né, companheira Lucinha, de não querer dialogar com a ponta, mas imaginar que a ponta é o que nos faz estar aqui hoje nessa cadeira, o que faz os representantes da Caixa estar lá. Claro, é concursado, isso a gente entende, mas acima de tudo é com o nosso provento, é com o nosso esforço, é com o nosso trabalho que a gente consegue as arrecadações para fazer esses programas habitacionais. E o que a gente não consegue entender é a falta de qualidade aplicada nesses empreendimentos. Isso é diferente dos grandes empreendimentos, das linhas de créditos que se fornecem para as grandes empresas, mas para o mais simples e para o mais humilde é tudo muito mais complicado. Se faz um conjunto habitacional, como se conclui? Até aproveitando esse gancho de não concluídos, eu quero entregar aqui aos representantes da Caixa 3 ofícios do meu município. Meu município tem 3 condomínios habitacionais inacabados. Um fica na linha vermelha, à margem da linha vermelha, no bairro chamado Parque de Juriti, aonde eles fizeram o esqueleto do condomínio. O condomínio, ele até dentro de uma área, ele tem posto de saúde, escola, superlotado, posto de saúde que não funciona, que é a fantasia, né? Como o nosso município, a gestão é fantasiosa. E o que me causa é isso, além da questão da... Já consigo visualizar aqueles empreendimentos, presidente, né? Na conclusão, a falta da qualidade, mas acima de tudo, hoje, quais são os instrumentos que a Caixa Econômica tem, não só de forma tecnocrata, de análise de cronograma físico e financeiro,
mais, né, e de sentimento de punição a esses municípios aonde já foi liberado o convênio, a gente já tem informação, já foi liberado todo o recurso e as casas estão lá, esqueleto, prontas para ser invadidas, e depois o Estado tem um outro trabalho, né, de retirada dessas famílias dentro de um confronto. E a gente viu agora, né, no Nordeste, invadiram e arrancaram tudo, depenaram o condomínio, né, da Minha Casa Minha Vida. E eu gostaria de estar fazendo essa entrega porque para nós é uma questão crucial. Quando a gente levantou esse tema aqui na casa e com a companheira Lucinha, o companheiro Luiz Paulo, o companheiro Brito Salomão, que é um lutador da região serrana, para a gente poder ouvir um pouquinho da Caixa, quais são os dentro, claro que esses momentos já são notórios e públicos. A gente já tem, a Caixa já tem conhecimento de tudo isso que foi abordado, porque isso não é escondido, isso é bem colocado pelos deputados da região, colocado pela mídia. E será que é só um 0800? Será que, mas qual é o instrumento de punição? Nesse caso, dos 3 condomínios abandonados. Qual é o sentimento hoje? A Caixa é só um agente financeiro? Interessante. Aí joga tudo para o município não concluiu, então vamos punir. Não, mas hoje a percepção, a Caixa Econômica está participando também daquilo. Hoje é a percepção da população. E nós só estamos falando que nós fomos colocados como extrato da sociedade. Então, eu não queria falar, a gente vai estar aproveitando, né, a presença da Caixa Econômica em outro momento, que é falando sobre o PAC, mas eu não posso deixar de registrar o maior absurdo descalabro, que foi a liberação de 130 milhões no Morro do Pau Branco, no meu município. Foi retratado isso no jornal na semana passada, a RJTV foi lá, e não fizeram nenhum tipo de célula. Então, conclusão, não fizeram nada e liberaram 130 milhões para concluir aquele projeto, onde está o documento aqui, né, que envolveria casas habitacionais, regularização fundiária, né, a questão toda de malha viária, esgotamento. Então me causa muita estranheza como que o agente financeiro, com a alta responsabilidade da Caixa Econômica, se faz liberação de recursos desse tamanho. Está aqui tudo em convênio, dá para visualizar muito claro, só pelos números, como faz a liberação disso sem nenhum acompanhamento, como faz um empreendimento onde tem investimento. O companheiro falou que paga 232, o Leandro paga outro valor, e deixa lá as famílias abandonadas, os convênios. Então acho que é importante, né, e já parabenizar a Caixa Econômica de estar participando, porque é difícil, né, Lucinha? Alguns representantes, eu vejo aqui o município, e já manifestaram repúdio ao município de São João de Meriti, que não representa, que não participa de uma audiência, foi convocado, município do Rio, e todos os outros municípios, que não vieram aqui se manifestar, saber qual é o tipo de política de acompanhamento para essas famílias. Então, é muito triste, sabe, presidente Brito Salomão, a gente vê uma massa trabalhadora que faz escolas, constrói postos de saúde, constrói a nossa nação, constrói o nosso estado do Rio de Janeiro, ser tratado dessa forma, né? Criando um verdadeiro êxodo, um apartheid. Então tira já ele da onde ele foi originado, coloca numa outra área extremamente, né, a área já era insalubre. É isso que a gente vê em todos os condomínios, em todas as formas. Então fica meu protesto e fica meu agradecimento à Caixa por participar da nossa audiência pública, de fazer aqui sim presente, responder e com certeza amadurecer e aperfeiçoar esse projeto, que é um projeto que eu acredito na habitação popular, eu acredito que tem que ser construído sim ações como essas.
mas o que falta talvez até o poder público presente, de fiscalização, de estar junto com a Caixa Econômica, auxiliando, né? Não é jogando esse jogo de empurra que a gente vê às vezes em problemas pontuais, né? Que a gente está analisando hoje, que é a questão das habitações. Então eu quero agradecer, mas me traz uma estranheza como que a Caixa Econômica faz liberação de recursos dessa natureza e não faz um acompanhamento, ou pelo menos coloca isso público, o repúdio dela às prefeituras que não concluem, como lá no caso de São João de Meriti, né, que há um déficit, uma demanda absurda de habitação, né, como o Estado do Rio tem uma demanda muito grande. Então, para nós é isso, que não conseguimos entender até hoje como tanta liberação de recursos e pouco acompanhamento. Obrigado, deputado Bruno. Vamos ouvir a Caixa.